Quando eu comecei a entender um pouco do evangelho, eu estava na religião ainda, eu comecei a debater com eles, né? Comecei a fazer pergunta para eles, mas espera aí, se eu sou salvo pelas minhas obras, eu tenho que praticar boas obras para mim ser salvo, como que está escrito lá em Efésios 2:8-9 lá, que pela graça sois salvos mediante a fé. E Romanos 6:23 fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Como é que você me responde isso daí? Perguntava para eles. Aí eles, não, é pela graça, mas também você tem que ter obra. Não, mas isso aí não tá batendo. Não tá certo esse negócio aí. Ou é por graça ou é por obra. Quando eu comecei a entender o evangelho, por isso que eu saí caí fora da religião. Caí fora da CCB. Eu também vim da CCB igual o Michel. Igual o Michael aí. E a minha dúvida, eu tenho ainda, né, algumas dúvidas sobre esse negócio de eleito e não eleito. Porque a religião prega o eleito e o não eleito. Vai haver algum povo condenado? Depois de Cristo, eu tô crendo que não tem mais condenação para ninguém, nem para pessoas boas, nem para pessoas ruins, independentemente do comportamento do corpo de cada um. Cada um tem sua vida, faz dela o que quer, eu já entendi. Mas na mente aqui, de vocês aqui que estão há mais tempo aqui, alguém vai ser condenado ou todos serão salvos? Salvos. Pessoal, tô aqui lembrando das bobagens que eu ouvia na CCB, que eles são um povo fiel, zeloso de boas obras, que foi separado nos últimos tempos. Tá lá escrito em título 2. Hoje eu dou risada, porque o que eu passei nesse lugar aí, 20 anos enganado pela religião, rapaz, é rir pra não chorar. 20 anos enganado por homens mentirosos que disturpam a palavra de Deus. Eles querem receber salvação segundo as suas obras. E eles acham que estão certos, que estão corretos. E estão enganando tantas pessoas aí. E não é só CCB não, né? Ah, líderes religiosos por todo mundo aí. Oi, Marcos. Então, o que que acontece? A religião, ela impregna só a denominação dela é salva, só a placa dela é salva. Cada uma defende a sua placa e isso faz uma ilusão na mente. Jesus não veio salvar placa de ninguém de uma denominação especificamente, mas quando ele deu a vida dele, ele pagou a dívida da humanidade. Ele não pagou a placa de uma igreja, a dívida da placa de uma denominação, mas ele deu o seu sangue puro para salvar o mundo, né, a humanidade. E por um homem entrou o pecado, por outro saiu, simples assim. Mas a religião, ela tem essa artimanha de fazer uma confusão na mente. Isso não é da agora, né? Por isso a nossa luta em pregar a verdade, pregar o evangelho, para que as pessoas venham a ser salvas, porque a salvação consumada na cruz já está consumado. Foi Cristo que fez uma vez e para sempre. Agora a nossa labuta é para que as pessoas entendam isso e saiam desses cativeiros religiosos. Romanos 6:22. Estava lendo essa carta aqui agora. Esses dois versículos me chamou a atenção. Senti aqui falar um pouco. Mas agora, quando foi isso? Há mais de 2000 anos atrás. Paulo escreveu isso. Imagine, agora, presente, o verbo está no presente, libertados do pecado. E depois de 2000 anos, o povo ainda diz que nós estamos em pecado diante de Deus. É claro, né? Se você está no seu fazer, na sua meritocracia, na sua justiça própria, baseando o seu relacionamento pela lei, você vai se ver sempre um pecador. Mas se você estiver em Cristo, você se vê sem pecado, puro, limpo diante de Deus. Essa é a situação. E feito servo de Deus, tendes o vosso para a santificação. E por fim, a vida eterna. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna. Por quê, irmãos? Por mim? Por outro caminho, pelo meu fazer, pela minha meritocracia, pela minha justiça? Não. Por Cristo Jesus nosso. A vida eterna é por Cristo Jesus. Por isso que tem que ser o parâmetro, o caminho. É Ele. Ele é a porta. Por isso que ele dizia que ele era a porta. Ele era o caminho, que ninguém ia ao Pai, a não ser. Gálatas 2:17. Depois você lê essa carta toda, que é bom sempre ler a carta toda, o contexto. Paulo está falando da condição do homem diante de Deus, ficasse pela obras, pela lei. Pois, se nós que procuramos justificados, está vendo? Nós que procuramos ser justificados em Cristo, por isso que é por Cristo. O áudio anterior que eu gravei aí, baseado em Romanos 2. Nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o pecado? Aí Paulo faz uma pergunta, ora, se nós procuramos nos achegar a Deus, nos justificar com Deus, nos relacionar com Deus por Cristo,
e nós mesmos nos achamos pecadores diante dele, olha o que acontece, vamos continuar. É porventura Cristo em pecado? Aí ele pergunta, porventura é Cristo ministro do pecado? Ou seja, Cristo em parte com pecado? Como é que pode? Você se baseia em Cristo, Cristo tirou o pecado e você se vê pecador? De maneira nenhuma, tá vendo? É impossível você se ver pecador, você que se baseia. Por quê? Torno a edificar aquilo que destruir, constituo a mim mesmo transgressor. Ou seja, se eu busco me justificar por outro caminho que não é Cristo, né? Pelo meu fazer, como está no áudio anterior aí, Romanos 6, que é a nossa justiça própria, o que acontece? Eu me constituo a mim mesmo transgressor. E assim eu caio lá naquela palavra de Hebreus 10, que diz que eu pisoteio o sangue de Cristo e faço agravo ao Espírito da graça. Por quê? Porque eu não estou valorizando o sacrifício de Cristo. Eu não estou crendo. Então, quando eu procuro outro parâmetro, ou me justificar pelas minhas obras, que é me relacionar com Deus pela lei, eu pisoteio o sangue de Cristo. Eu estou dizendo que Cristo é ministro do pecado. Estou agravando, estou blasfemando com o qual foi santificado. Bom dia aí. Se a pessoa entende que a graça basta, ela entende que não tem que fazer mais nada para se justificar. Se ela tem que fazer alguma coisa para se justificar, ela entende que o preço não foi pago, é uma incrédula, ela não crê. Se procuramos ser justificados por Cristo, somos achados pecadores? Se eu falo que sou justificado por Ele, eu me acho em pecado, então Ele é o pecador, Ele pecou. Por isso que eu falo, às vezes precisa usar o cérebro, né? A pessoa precisa usar o cérebro para entender algumas coisas. O versículo em si, a pessoa fica focada no que aprendeu e não usa o cérebro. Tem que se perguntar, mas vem cá, isso aqui, se questionar. É questionar o texto para ver o que ensinar é correto ou não. Então a pessoa que está debaixo da lei é porque ela não crê que foi justificada. É simples assim. Agora, se a pessoa quiser fazer o Natal, todo mundo faz o Natal, não faz? Tem algum problema fazer Natal? Não, por quê? Porque a gente faz o Natal não é para querer agradar a Deus e se justificar diante. Se o cara quiser tomar um vinhozinho e um pãozinho, só como uma data comemorativa, eu não vejo problema. Ele quer. O problema é você achar que tem que fazer alguma coisa para Deus ainda, que o preço ainda não foi pago corretamente. Se quiser dar o dízimo também, não tem problema. Se você frequenta uma igreja que fosse dar graça, por exemplo, você quer dar o dízimo para cooperar na administração da igreja, não tem problema dar de 20%. O problema é quando se faz barganha com Deus. Você dá o dízimo querendo receber alguma coisa. Então a pessoa que entende que o preço já foi pago, que é o Evangelho fala, a graça basta, pronto, ela está livre. Ela está livre, ela quer subir ao monte para orar. Qual o problema? Ela acha que lá é mais silencioso. Não tem problema nenhum. Ela quer descansar no sábado. O sábado ela não quer fazer nada. Ela quer pegar aquele dia do sábado e guardar e não fazer absolutamente nada. Qual o problema? O problema é quando faz barganha com Deus, né? Quando acha que tem que fazer alguma coisa ainda para agradar a Deus ou se chegar a Deus. Esse é o problema. Mas quando a pessoa entende que não tem que fazer mais nada, é aquela história, aquele cantor Ralph Rick Renner, eu acho, o outro lá, sei lá. O cara falou assim, cara, a melhor coisa do mundo é você poder comprar uma Ferrari, mas você não comprar porque você não quer. Você não quer comprar Ferrari, você não precisa. Então, se o cara quer dar o dízimo, guardar o sábado, tomar uma ceia, eu não vejo problema nenhum. O problema é por que eu estou fazendo isso? Esse é o problema. Por quê? É alguma obrigação diante de Deus? Eu tenho que fazer? Ele vai se desagradar de mim se eu não fizer? Aí que mora o problema. E isso é exatamente estar debaixo da lei. O problema não é cumprir a lei, o problema é estar debaixo dela. Que Paulo chama de estar na carne, no pecado. Continuaremos no pecado? As pessoas não entendem que Jesus tirou o pecado, mas qual o pecado? Elas não entendem. Qual o pecado que separa o homem de Deus? É a desobediência de Adão. Por um entrou o pecado, só que pela obediência de Cristo saiu. Tá claro. O problema é que o pessoal não lê Romanos. Essa é a boa notícia. E esse pecado saiu. Eu tenho que pagar o preço por ele? Não, mas é pela obediência de Cristo. Não é pela minha obediência, é pela obediência dele. Eu só tenho que descansar na obediência dele. Assim como todos morreram pela desobediência de Adão, todos estavam descansando na morte, entre aspas, né? Assim a gente descansar na obediência de Cristo. É tão simples isso. Isso deveria ser uma coisa irrefutável. Assim como a carta de alforria é. Ninguém refuta o que a princesa Isabel fez, porque é uma coisa óbvia. Ela assinou a carta de alforria e acabou. Eu tenho que fazer alguma coisa, o negro tem que fazer alguma coisa para ser livre? Não, já foi feito. Isso ninguém refuta. O evangelho deveria ser irrefutável, porque é uma coisa óbvia. Porque se a gente tentar analisar do jeito que eles analisam, todos estavam ferrados. Vamos supor que é do jeito que eles pregam. Está todo mundo ferrado. Todo mundo ferrado. Eu vou ficar com qual entendimento?
Um que está todo mundo ferrado? E vou sair por aí pregando isso? Como que eu posso pregar um evangelho que condena todo mundo? Porque se for do jeito que eles pregam, está todo mundo condenado. Isso é fato, é irrefutável. Como que eu posso pregar um evangelho que condena todo mundo e pregar para minha família isso, pregar para mim mesmo isso e aceitar isso? Isso é um terror, como que eu posso? É igual o cara que está jogando bomba na Ucrânia e ficar feliz que está jogando bomba na Ucrânia, é a mesma coisa. Pregar esse evangelho que eles pregam é um terrorismo. Como que alguém pode ficar feliz com terrorismo se você está pregando condenação? Isso também é irrefutável. Se for do jeito que eles pregam, todos estariam ferrados. Isso aí deveria ser inquestionável, né? Mas mesmo assim, eles pregam uma coisa louca, porque isso é louco. Imagina, o mundo inteiro pregando um evangelho que condena o mundo inteiro. Isso é loucura, é insanidade. Como que pode? O cara pregar regras para o próximo, condicionantes para o próximo se salvar, se aquelas condicionantes condenam ele próprio. E ele pregar isso falando que está pregando uma boa notícia, pregando um amor. É loucura. Isso é inquestionável também. Se for do jeito que um religioso prega, ninguém se salva. Isso é inquestionável. Deveria ser inquestionável. Mas não é, né? Parece que a loucura se instalou, a loucura no mundo, com esse evangelho pregado de condenação. E ninguém questiona, todo mundo aceita. Feliz da vida, felizinho. Agora a palavra é felizinho, fica todo mundo felizinho. Eu não sei como, né? Com o inferno à espreita da pessoa e a pessoa fica felizinha. É isso aí, Romildo. O legalista, ele está na carne, né? E na carne ele prega os tercos, ele prega os trapos de imundícia. Ou seja, ele prega a bosta. Quando ele prega que o homem tem que fazer alguma coisa, ele está pregando que o homem tem que dar bosta para Deus, tem que dar trapo de imundícia para Deus, tem que dar refúgio para Deus, tem que dar esterco para Deus, tem que dar fermento para Deus. Então da mente dele só sai bosta no entendimento, né? Então ficaria muito bom assim, a graça te basta, seu bosta. Seria um slogan que mostraria uma pura de uma verdade, porque da boca dele só sai condenação e morte, sepulcros caiados, bosta. Então ficaria assim, botar um outdoor, né, nas ruas da cidade, a graça te basta, seu bosta. Ficaria muito legal, não ficaria? Aí vai de contra, né, Renê? Se aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se é um evangelho para destruição e que ninguém se salva, então que não preguem, que se calem. É porque eu te garanto que todo mundo ficaria chocado se você passasse num local que estivesse 100 negros e um pastor lá, um cara falando, mostrando aos negros. Imagina a cena hoje. Você entra num local que tem uma reunião de 100 pessoas, 100 negros, ou brancos também. E o palestrante está explicando o que os negros ali têm que fazer para obter a carta de alforria. O que os negros ali não podem fazer para não perder a carta de alforria. Todo mundo aqui ficaria chocado, não ficaria? Mas como? Você chamaria até a polícia. Tem um cara ali falando que o negro tem que pagar o preço para ser livre. Chama a polícia. Todo mundo ficaria horrorizado, enraivecido, emputecido e correria, chamaria a polícia imediatamente. É o que acontece nas igrejas hoje. Os pastores fazem exatamente isso. Dizem para as pessoas o que elas têm que fazer, o que elas não podem fazer para não perder ou ganhar a salvação. E ninguém fica emputecido com isso. Mas isso é muito pior do que encontrar um grupo de um palestrante ensinando aos negros o que eles podem e o que eles não podem fazer, ou para conquistar ou para perder a carta de alforria. Não seria notícia no jornal, no Datena, na Rede Globo, imediatamente? Homem que tenta mostrar ao negro o que ele precisa fazer para ser livre, imediatamente seria notícia, seria comentada no mundo inteiro isso. Como que pode alguém fazer isso? Deveria ser assim com o evangelho. Como é que pode alguém falar que você tem que fazer alguma coisa para se salvar ou não fazer alguma coisa para perder a salvação? Como é que pode? Deveria ser assim, mas não é, né? Mas o prazer deles é colocar o terror às pessoas. Já não chega, as dificuldades que o ser humano passa nessa vida, já não chega as tribulações, as dificuldades. Ainda tem que chegar o legalista, impregnar na mente da pessoa que se ela não cumprir todos os requisitos da religião, ela vai para o inferno queimar na eternidade. É por isso que essa justiça, paz e alegria no espírito, você só pode ter esse entendimento de justo, em paz com Deus e poder de falar que é filho, se você tem um entendimento puro. Um entendimento sem fermento, o Espírito Santo. Se você tem entendimento puro, é o único jeito, não existe outro jeito. O entendimento puro é quando você acredita tudo a Cristo, é puro,
é uma mensagem pura, um Espírito Santo. E o teu entendimento tem que estar alinhado com essa pureza. Você tem que ter, o Espírito testifica no meu espírito, o meu espírito tem que estar crendo nesse entendimento puro. Se tiver alguma condicionante do homem, ou a condicionante de eleito e não eleito, esse entendimento acaba, porque eu vou ter dúvida. Eu não tomo posse. Então tem que ser um entendimento puro, a sã doutrina, pura porque não tem participação do homem. É uma mensagem que é do princípio ao fim pela fidelidade de Cristo. O Evangelho revela a justiça de Deus do princípio ao fim pela fé, pela fidelidade de Cristo. E esse Evangelho tem que ser 100% por Cristo, puro, Espírito Santo, sã doutrina. É o único modo da pessoa se ver em paz com Deus, não tem outro jeito. Eu acho incrível que nós temos realmente, se colocou o dedo do acabou o Evangelho, acabou. Então, quando nós damos toda glória mais com perderam, porque é excluído. Então, Cristo cresceu. Às vezes entendemos que nós, cada dia, nós crescer mais. É por isso que Paulo falou, se não for o Evangelho, o que o Evangelho fala? Que o relacionamento homem com Deus é por meio de Cristo. Se não for o Evangelho, que seja anátema. Tudo que não for por Cristo é anátema, é esterco, é trapo de imundícia. É simples assim. Colocou condicionante, anátema, nojento. Anátema tem o sentido de nojento também. Esterco, porque é esterco. Esse anátema é o esterco também, o trapo de imundícia. É quando a pessoa usa alguma condicionante, ela está pregando esterco. E o esterco fede, né? É por isso que quando a gente pode dizer, quando a gente passa em frente a uma igreja, a gente sente o fedor. Por quê? Porque a gente sabe que ali está pregando-se esterco. Espiritualmente falando, fede. Então, só de passar na porta, a gente tem que sentir o cheiro de fedor. Porque está se pregando esterco. Espiritualmente, deve feder de alguma maneira, né? Oi, bom dia. Mas tá certo. Só que eles não entendem o que é carne. Precisa se entender o que é carne. Carne é exatamente o cara que tenta se justificar diante de Deus. Você crucifica isso. Os que estão em Cristo crucificaram a carne, com certeza. Mas precisa se entender o que é carne. Eles entendem que carne é fumar, beber e adulterar, e não é. No contexto de Paulo, não é. Mas o problema é que eles não entendem que carne, no contexto de Paulo, é o homem tentando se justificar. Eles estão na carne. Porque eu só me posso ver em paz com Deus quando eu crucifico minha carne, quando eu descanso, quando eu me rendo. O apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3:3. Eu me vanglorio em Cristo e não confio em nada na minha carne e no meu esforço. Você tem que ler carne como esforço próprio do homem para se chegar a Deus. Quando você entende que não tem nada para você fazer para Deus, que já foi tudo feito, você crucificou a tua carne. Você está na dependência 100% de Cristo, do feito de Cristo. Isto é evangelho. E quando você pensar assim, não sei se você já pensa, você pode falar que você foi salvo no seu entendimento. Romanos 10. Por eles não conhecerem a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Paulo falava que essas pessoas que procuram estabelecer a sua própria justiça estão na carne. Precisam ser salvas do entendimento delas. É o herdeiro enquanto menino, mesmo sendo senhor de tudo, vive como escravo. É herdeiro, mas vivem como escravo. Porque não creram, não descansam ainda. É quem está crendo no que Cristo fez, descansa, é só isso. Você agora está na dependência 100% do que Cristo fez há 2000 anos atrás. Isso é evangelho. O que passar disso é esterco. Escravidão com a mensagem santa, que nada mais é do que a palavra, a mensagem santa, né? Que edifica e dá o Espírito Santo, o comunicado da boa notícia do que tu fez. Comunicado que já somos salvos e perfeitos pelo sacrifício. Qual é a função do Espírito Santo? A mensagem santa, tirar o homem da incredulidade. 100% dos crentes, tudo incrédulo. Crê em tudo. Crê nisso? Creio, tomo posse. Crê que Deus vai fazer isso, vai fazer isso? Creio, tomo posse. Você crê que você é salvo? Ah, não. Aí entra a jactância e o orgulho. Isso eu vou ter que fazer, não. É eu que vou me esforçar. Olha aí o espírito né? Tá na carne, jactância, orgulho. Quando o apóstolo Paulo recebeu a mensagem santa, tomou posse da mensagem santa, agora já não sou mais incrédulo, né? Onde está o meu orgulho? Onde está a minha jactância, o meu fazer? Já não existe mais. Agora é o mérito de Cristo. Eu vivo pelo que Cristo fez. É assim que deve viver o justo. Somos justos pelo sacrifício. Viver pela fé de Cristo, pela fidelidade dele. E eu só vivo pela fidelidade dele quando eu dou crédito no que Cristo Santo é esse, que convence ele de qualquer porcaria. Só não convence eles que eles são salvos e perfeitos. Que coisa, né? Você crê, crente, que Deus vai te dar uma casa? Sim, eu creio e tomo posse. Eu tomo posse. Você crê que Deus vai te dar um carro? Sim, eu creio e tomo posse. Você crê que você é salvo?
quê? Salvo? Eu? Salvo? Não, não. E eu vou me esforçar. Eu vou me achegar a Deus pelo meu esforço. Maldiz o que Cristo fez. Não tem o Espírito Santo, não dá crédito no Espírito Santo. Por isso que eles vivem condenados até no dia de hoje. E a função do Espírito Santo é tirar o homem do pecado, da incredulidade. E chegam a crer e estremecer, né? Crê e estremece em Cristo, né? Jesus. Quantos creem em Jesus aí? Silas Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, todos falam de Jesus, todos creem em Jesus, mas não creem na obra de, não descansam na obra de Cristo, eles creem na obra deles. Creem em Cristo, mas sem a obra de Cristo é morta. Por isso que vivemos pela fidelidade de Cristo, nós cremos na obra de Cristo. Que adianta crer em Cristo e não crer na obra, né? Como eu disse, eles creem e estremecem, mas não conseguem dar crédito devido à carnalidade, o esforço próprio. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer, o eu. Paulo disse, já não sou eu mais quem vive agora, né? O meu eu está crucificado, o meu esforço. Agora Cristo vive em mim. Como assim? Eu vivo pela fidelidade dele. E eles não entendem. Mesmo Jesus tendo dito que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Né? Ninguém vai ao Pai se não for pelo que eu vou fazer aqui. Dar a vida por vocês. Por vocês não vão. E muitas outras palavras, né? Que aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Pode ver que eles estão tudo perdidos no entendimento. Tentando salvar a vida deles pelos méritos deles. Mas aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida, abrir mão dos seus méritos, perder o seu mérito diante de Deus. A gente fala sempre isso, que é diante de Deus. Aqui diante dos homens são outros 500. Mas aquele que perder o seu esforço, ficar a sua carne, acha lá a vida. A gente só encontra a vida quando a gente morre. Morre o nosso esforço e vive pelo esforço de Cristo. Não tem, não, filé, como adorar a Deus pelas nossas obras, pela nossa carne, pela nossa mérito, pelo nosso... Não tem como. Não tem por onde correr. O nosso amor, a nossa adoração humana, ela é carregada de sombra, de variação. Sempre estamos de um jeito hoje, amanhã nós estamos do outro. Se hoje nós vemos o irmão salvo pela sua meritocracia, né, pelos seus méritos, amanhã ele já não está mais. É um dia salvo, outro não, um dia salvo, outro não. Olha que soma de variação, sendo que para Deus não existe soma de variação. Agora, quando eu passo a adorar a Deus pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que diz que tudo está pronto, nunca mais olha ao próximo segundo a carne, mas segundo o que o Evangelho diz, segundo Cristo fez na cruz. Aí a régua é Cristo, já não é mais o ser humano. Aí é a verdadeira adoração. Não tem como não amar o próximo, você colocar igualdade, né? Jogar fora esse espírito de iniquidade aí, aonde um salva, o outro não, aquele e se esforça, aquele não. Não existe isso no Evangelho puro de Cristo, porque a régua é Cristo. Adoramos o Pai pelo Espírito de Deus, pelo que Cristo fez. Aí não tem sombra de variação. Pode, você nunca mais vai olhar para a segunda carne, mas segundo aconteça o que acontecer, seja o pior ser humano da face da terra, nunca mais você vai ver ele imperfeito diante de Deus. Diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus. Imperfeição nunca mais, porque agora a régua é Cristo. Você olha para a cruz, você olha para o feito dele, não tem mais como você. Isso é o amor.